A sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã, você que está conectado, chegamos agora ao Vida Devocional dessa quarta-feira. E para mim, é o último Vida Devocional que eu gravo aqui, que eu estou aqui ao vivo com você hoje, nessa quarta-feira, dessa semana, dia 15 de dezembro. Olha aí que bênção. Então estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E aí a gente retoma, você vai me ver de novo só no ano que vem, só em janeiro. Então aproveita a bênção aí para poder já colocar no chat aí, se você está conectado aí no seu dispositivo, se você nos assiste pela sua TV, pega o seu celular, conecta aí no canal da IPP TV. Aliás, a gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos, então você pode... Ativa o sininho aí para as notificações, se inscreve no nosso canal para que a gente possa impulsionar a sua grande igreja missionária, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a sua TV missionária, a IPP TV. Por quê? Cada vez que a gente impulsiona, cada vez que você se inscreve, os nossos projetos sociais e a nossa missão, ela vai sendo cada vez mais divulgada. Nessa manhã a gente vem compartilhar uma palavra com vocês, deixamos aí 8 episódios sobre oração, e eu quero aproveitar que está chegando o Natal.
Cristo, o verbo vivo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, vai nos dizer João. E o próprio evangelista João vai nos dizer, o apóstolo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ou seja, é Natal, o menino Deus encarnado que toca na tangibilidade do tempo, que interfere na história humana justamente para nos resgatar, é esse que nasceu no meu e no seu coração. Ou seja, na maior e melhor tradução de todas, Cristo Jesus se fez bebê. Naquele invólucro santo, por causa do milagre realizado em Maria, nasce ali, através da Virgem, conforme o profeta Isaías vai nos dizer no capítulo 6, porque da Virgem que concebeu, ali nasce o menino Deus, Cristo Jesus, esperança da glória. Que a manjedoura seja o seu coração, apontando sempre para aquele que se tornou homem e ao mesmo tempo andou, se vestiu, comeu entre os seres humanos ali, se alimentou e ao mesmo tempo curou as suas feridas e as suas dores e os seus pecados, apontando para a Páscoa, Cristo Jesus no Calvário e na cruz, que morreu e ressuscitou por mim e por você. E é por isso que nessa manhã eu quero compartilhar com você na carta aos Hebreus, essa carta escrita pelo Espírito Santo, essa carta que não nos revela a palavra e não sabemos, há algumas deduções, mas o autor ele não é definido claramente. Não sabemos se foi Paulo ou se foi um discípulo de Paulo, alguém que escrevia muito parecido com Paulo, mas certamente o nome do autor não é revelado. Mas como toda palavra é divinamente inspirada por Deus, e nesse theopneustos, que é o sopro do Espírito sobre o homem, que não é inspirado na sua carnalidade para escrever a Bíblia, mas ele é soprado pelo Espírito, e assim como um barco a velas que é conduzido pelo vento, os homens foram considerados em sua personalidade, caráter, sem desprezar o ser humano que estava escrevendo a palavra de Deus ali. Justamente o Espírito soprou e conduziu para que seres humanos escrevessem a palavra de Deus. E é por isso que nessa manhã, falando sobre essa carta aos Hebreus, é a carta do Espírito Santo à igreja. Por isso, meu amado irmão, abra a sua Bíblia aí comigo, já vai abrindo Hebreus, a carta do Espírito Santo aos Hebreus, capítulo 1, e a gente vai ler também o capítulo 2, e eu vou dizer os trechos daqui a pouco. Acabamos de viver no último domingo o dia da Bíblia. E dentro dessa celebração, Natal se aproximando, dia da Bíblia que acabou de acontecer, eu quero compartilhar com você a temática chamada Cristo, a palavra final. Cristo, a palavra final. Ele é a palavra sobre nossa vida. Ele é a palavra que nasceu no Natal, naquele dia precioso onde ele foi concebido ali em Belém da Judéia. Justamente esse Cristo é a palavra final, porque ele é a palavra suprema e definitiva, ou seja, a completude de todas as coisas na plenitude dos tempos, que veio para resgatar a minha e a sua vida. Glórias a Deus por isso. Enquanto você está abrindo aí em Hebreus 1 e Hebreus 2, a gente já vai falar os versículos, ó. Eu quero aproveitar para você preparar o seu coração. O melhor presente que você pode dar nesse Natal é a Bíblia Sagrada. Às vezes você fica na dúvida, né? Quer comprar alguma coisa no shopping para alguém, aí vai, pensa num perfume, pensa num sapato, pensa numa gravata, pensa qualquer coisa para dar para alguém, um par de meias, né? O pessoal, ei rapaz, lá vem a vovó de novo, vai dar um par de meias nesse Natal. Não, pense assim comigo, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou lá na Editora Hebron, site da editorebron.com.br, vou ver os lançamentos e que tal você não dar um livro somente, mas você presentear a vida de alguém e semear a palavra de Deus no coração das pessoas no Natal, justamente com os lançamentos das capas exclusivas da Editora Hebron. Olha aqui, essa ninguém tem, a não ser que vá lá na Editora Hebron. O Leão e o Cordeiro, olha que lindo. Essa aqui é lançamento exclusivo, Nova Almeida atualizada. Como disse o reverendo Arival no domingo, se você é um pouco mais presbiteriano, ou até mesmo pentecostal, preocupado com a sarça ou com o fogo ardente, aí, essa é a da capa da nossa sarça aí,
E bênção de Deus, ficou linda, né? Essa aqui também é a da sarça preta, olha só que legal. Capa exclusivaça. E aí, se você é um pouco mais reformado, pensa nessa aqui, ó. Sola Escritura. É isso aí, ó. Um dos 5 pilares da reforma, somente a Escritura, que é o que a gente vai falar hoje. Cristo, a palavra final. E para finalizar, bem feminino assim, bem legal para você presentear uma jovem, tanto faz, toda mulher, né, uma menina. Olha que linda essa capa aqui da flor. A rosa de Saron, Cristo Jesus, esperança da glória. O pastor hoje está inspirado, viu, gente? Está aqui, vou deixar aqui os nossos lançamentos e dizer para você, toda vez que você faz a aquisição na nossa editora Hebron, você contribui para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. De modo que há perfuração de poços, de modo que há ali também a distribuição de cestas básicas, onde a gente coloca uma Bíblia em cada cesta básica, e assim a gente vai plantando igrejas, distribuindo cestas básicas, perfurando poços no Nordeste, fazendo a obra de Deus. Respira um pouco aí, toma fôlego e uma água comigo. E vamos à palavra de Deus. Hebreus 1, nós vamos ler de 1 a 4. Depois Hebreus 2, e nós vamos ler de 1 a 4 também. Ou seja, os 4 primeiros versículos do capítulo 1 e os 4 primeiros versículos do capítulo 2. Nessa pegada aí, Cristo, a palavra final. Deixa eu controlar o meu tempo aqui para a gente não atrasar o dia de hoje e a gente conseguir ainda fazer o nosso momento de oração. Por isso, já deixa o seu pedido aí no chat. Se apresenta, dá um bom dia, dá glórias a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Está chegando o final do ano, você sobreviveu até aqui, o Senhor te guardou. Isso é bênçãos do Eterno, viu? Hebreus 1, a partir do versículo 1, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Grave isso aí. Expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. De modo que a gente agora passa para a outra parte do texto, onde a gente segue aqui. Só um segundo, meus irmãos. Deu uma falha técnica aqui, mas a gente segue para frente. Isso. Agora sim, Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é a palavra do Senhor. Perceba que no capítulo 1 de Hebreus, os 4 primeiros versículos e os 4 primeiros versículos do capítulo 2 formam um trilho de cada lado, na verdade, ali os 2 trilhos que levam para o mesmo lugar a respeito da palavra de Deus, de quem é a palavra de Deus, o que ela faz por nós e para onde ela nos leva e o que nós devemos fazer a respeito disso, já que na soberania de Deus existe também um outro trilho da responsabilidade do ser humano. É por isso que olhar para essa carta, esse livro do Novo Testamento, porque eu e você podemos pensar o seguinte: agora, é muito interessante como que esse livro anonimamente foi escrito, onde nós sabemos ali que essa carta foi escrita por alguém anônimo e o endereço dessa carta justamente aos hebreus ali, a esse povo que habitava
numa cidade, porque há mais referências aqui nessa carta sobre cidade do que qualquer outro livro do Novo Testamento. É por isso que a maioria dos comentaristas, eles vão entender e concordar que provavelmente esses cristãos viviam numa sociedade pluralista, exatamente como nós vivemos nos dias de hoje. A preocupação dessa carta do Espírito Santo, concordam todos os comentaristas, é que o autor escreve justamente para cristãos urbanos que viviam num meio ali justamente pluralista. E naquele tempo, a dificuldade dos hebreus ali, a dificuldade daqueles que essa carta foi endereçada, são as mesmas dificuldades que nós temos hoje, que são enfrentar justamente, por causa da nossa crença em Jesus Cristo, enfrentar as diversidades, enfrentar a perseguição, enfrentar muitas vezes a marginalização da própria igreja e a hostilidade contra a palavra. E é por isso que a gente não pode negligenciar a palavra de Deus. Essa é a preocupação principal do texto, para que a gente olhe para o texto pensando em Cristo como sendo Ele próprio a palavra final, e que diante das diversidades dos dias que vivemos e das adversidades que acontecem com cada um de nós quando professamos a nossa fé publicamente, é que devemos nos preocupar de que não podemos nos esconder, não podemos ser cristãos, crentes 007, escondendo a nossa fé, porque devemos dizer, e não podemos negligenciar, podemos dizer que somos o povo da palavra, porque podemos dizer, assim como os profetas diziam, assim diz o Senhor. E eu e você podemos nos levantar nessa manhã pensando nisso. Assim diz o Senhor a respeito do Natal. Assim diz o Senhor, Ele veio para mudar a história e transformar a minha vida e me salvar e me resgatar da lama do pecado. Nós devemos declarar isso publicamente e não negligenciar a palavra de Deus. Isso acontece nos nossos dias, amado irmão, justamente porque aconteceu naquele tempo, a igreja estava sendo atacada. Nos nossos dias que vivemos essas confusões de pandemia nos últimos 2 anos praticamente, a igreja foi atacada. Agora eu pergunto para você, e desde quando que a igreja parou de ser atacada? Nós devemos nos perguntar, na verdade, se Deus está tão comprometido com a nossa alegria, com a nossa felicidade e nos ama tanto, por que que a vida é tão difícil? E eu vou dizer para você que a temática do livro de Hebreus vai nos trazer a resposta justamente sobre essa questão do sofrimento que nós vivemos. E a resposta do livro de Hebreus é justamente esta. A vida é uma jornada de dificuldades, de adversidades, de cansaço, de dor, de fardo, de sofrimento. Mas essa é apenas uma jornada, porque o próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se a resposta da carta de Hebreus é que nós vivemos nessa terra como peregrinos, numa jornada que haverá dificuldades, por outro lado, o destino dessa jornada é o descanso eterno no Supremo, que é Cristo Jesus, aquele que é a nossa morada. Nós estaremos e habitaremos nele e com ele para todo sempre. Então nós temos que olhar para a eternidade e saber que a jornada dessa vida, ela não é apenas uma alienação numa vida finita e material apenas, sem sentido por causa das coisas, porque, como já disse alguém, caixão não tem gaveta. Você não leva nada dessa vida para a morte, mas aqueles que têm a certeza de que a nossa jornada está na vida eterna com Deus, sabem que, na verdade, o sentido está numa presença que será a Nova Jerusalém, ou seja, a presença na cidade santa, na cidade de Deus, não é numa vida finita que termina aqui em isolamento, ou seja, nós todos estaremos adotados na família de Cristo e o seu reino. E a única maneira de você chegar até lá, nessa jornada da vida, é você colocar os seus olhos fixos em Jesus Cristo. E a ideia geral de Hebreus é essa: você não chega ao lar celestial por meio de uma jornada cheia de inconstâncias, cheia de atalhos, de momentos relâmpagos talvez, de uma fé sobrenatural que só lança a mão da oração quando passa por uma necessidade. Do modo contrário, a sua vida vai parar num CTI espiritual por causa da imoralidade, do pecado, de tudo aquilo que a gente realiza, que a própria palavra vai dizer que são trapos de imundícia. Meu querido e minha querida, você precisa entrar pela porta estreita
que é Cristo, e se manter na estrada através da lâmpada que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, sem atalho, sem subterfúgios, sem tomar uma iniciativa com a força do seu braço, achando que a solução está no poder desse mundo, do dinheiro ou de qualquer outra coisa que vai te trazer satisfação momentânea e que na verdade vai virar um outro tipo de ídolo, substituindo Deus no seu coração. Isso não pode acontecer. É por isso que podemos perceber que Jesus nos trouxe algo, ou seja, Jesus, ao nascer no Natal, ele nos traz a sua maravilhosa palavra, a revelação da lei, que é o próprio Cristo que interpreta essa lei, que é superior a essa lei, ou seja, Cristo Jesus é a revelação definitiva e suprema do seu amor. A Bíblia que você tem aí, se você pode, aí pega aí, ó, pega uma Bíblia aí, vou pegar essa aqui do Sola Escritura, diz assim, ó, levanta a sua Bíblia aí, se você está lendo a Bíblia no celular não tem problema, mas diz assim, ó, essa é a carta do amor de Deus para mim. A Bíblia é a carta do amor de Deus para mim e para você. E nessa revelação definitiva e suprema, ela nos mostra o amor de Deus sobre mim e sobre você. E é por isso que nós podemos concordar, eu e você aí, que Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E o seu propósito é que o amemos e possamos obedecer a sua palavra. Porque ele mesmo diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, ele é a palavra definitiva. E por que fica essa manhã, né? Por que ele nos trouxe a palavra? O que ele nos trouxe nessa palavra? A palavra final. Por que ele nos trouxe? Como que ele nos transforma nessa manhã? É isso que eu quero trabalhar com você rapidamente. Você vai ver que logo no início ali do capítulo 1, onde Deus está nos dizendo, através da carta aos Hebreus, onde antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Em primeiro lugar, o que nos diz aqui é que Deus está falando comigo e com você através de Jesus. Mas observe outra frase no versículo 3, ainda no capítulo 1, que nos diz o seguinte, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, que eu até falei para você gravar no começo ali. E a tradução dessas duas palavrinhas aí, que formam uma expressão, que é expressão exata, vem da palavra grega aí, que é caráter, ou carácter, né? Ali mais ou menos como se fala, o som vem daqui da garganta. Ou seja, esse caráter, que é a mesma coisa do que caractere ou caracteres que a gente usa, justamente para escrever uma carta, né? Antigamente tinha-se a datilografia, a gente vai falar um pouquinho disso, mas quando a gente digita aqui no Word, por exemplo, os caracteres, né? O Word consegue até nos dizer quantos caracteres tem no texto todo digitado, vem justamente dessa palavra grega que quer dizer aí, ó, expressão exata, caráter. Olha que legal. De modo que quando fala que Jesus é a expressão exata de Deus, ele é esse caráter, ele é essa expressão, algo que foi escrito, cunhado. E se tem algo que foi escrito e cunhado, é a palavra de Deus. Olha que maravilha. Ou seja, um instrumento que, na verdade, quando existia naquela época, caráter era um instrumento que se utilizava para escrever ou gravar algo. Era justamente a marca de um símbolo que se estampava através daquele instrumento ou trabalhado nele, né? Justamente cunhado na madeira ou cunhado no aço, através de uma figura, né? Através de um instrumento também que se utilizava ali para demarcar ou um símbolo ou para escrever ali de maneira profunda. Isso era o caráter, ou seja, a gente pode também imaginar como uma figura da cicatriz, de uma queimadura, quando o animal era marcado. E também muitas vezes até as pessoas eram marcadas ali com infelizmente, né, numa época de escravidão, acontecia ali, era marcado, o servo era marcado, cunhado ali com ferro quente. Essa expressão exata do ser ali de Deus é feito através de Jesus Cristo. Ele é esse caráter de Deus. De modo que essa impressão ou expressão exata, imagem de alguém ou algo, a semelhança marcada,
reprodução precisa em todos os aspectos, ou seja, é como se fosse um facsímile, né? Da tipografia ali. A gente lembra justamente daquela época da máquina de escrever. Eu não sei se você é dessa época aí, na datilografia, na máquina de escrever, mas justamente o que era a máquina de escrever? Tinha uma fita ali, que justamente tinha a tinta para poder gerar a impressão, e a máquina de escrever tinha o tipo móvel, né? Que quando você batia na tecla, ela gerava a impressão no papel. Ou seja, não são as cicatrizes do Calvário, a palavra que revelou a expressão exata do amor de Deus assim? Sim, o verbo vivo que deixou com que sua carne fosse marcada, caráter na cruz, ou seja, a carne e o sangue de Jesus rasgados ali no Calvário são a expressão exata do amor de Deus. E a Bíblia é assim. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até porque, lá na época da prensa de Gutenberg, né, quando cria-se a primeira impressão, onde os livros passaram a ser impressos e não escritos manualmente, os tipos móveis foram fabricados justamente para que as letras, naquela grande prensa que era baixada folha por folha, o primeiro livro ali no século XVI a ser impresso no mundo inteiro foi a palavra de Deus, através dos caracteres, dos tipos móveis que imprimiram a santa e bendita palavra de Deus. Até hoje é o nosso best-seller, o livro mais produzido, mais distribuído, mais vendido e mais lido no mundo inteiro. Ou seja, isso nos traz que a expressão exata do ser de Deus é essa impressão da marca de Cristo no nosso coração. Cristo Jesus foi impresso no meu e no seu coração. Olha que lindo você pensar nisso. Expressão exata. Cristo, a palavra de Deus que veio no Natal, está em mim e em você. Então somos informados nessa manhã que Deus está falando conosco através de Jesus. Não apenas para nos dar informações gerais, mas ao mesmo tempo para que saibamos quem Ele é. E na verdade Deus está comunicando sobre si mesmo, pois Ele quer um relacionamento. Ele não quer apenas que saibamos certas coisas. Ele quer que o tenhamos como Deus e Pai. Não é maravilhoso um Deus que se comunica sobre si mesmo conosco? Ou seja, não é apenas um campo de força que atrai as suas emoções para que de uma maneira apenas sentimental você sinta a presença de Deus. Mas Ele é um Deus pessoal que fala e que te vê e que conhece o seu coração. A palavra pode envolver cada parte de você. A palavra de Deus, à medida que você a lê, ela lê o seu coração. Ela envolve cada molécula do seu ser, fazendo com que você seja totalmente restaurado pelo amor de Deus, através dessa revelação. Cristo Jesus, a expressão exata do ser de Deus sobre mim e sobre você. Um Deus que fala através do seu Filho, mas não somente um Deus que dá a sua palavra, mas Deus que através de Jesus nos dá a sua palavra definitiva e final. Observe que Deus fala conosco de muitas maneiras, segundo o texto ali. Portanto, há uma só palavra, completa, definitiva e plena. E o nome dessa palavra é Jesus. Cristo Jesus é a palavra absoluta. Por isso, se você deseja um relacionamento com Deus, meu amado irmão e minha irmã, pensando já nesse Natal, você precisa de intimidade com o Senhor. E isso pressupõe que Deus vai ter uma finalidade e um propósito na sua vida. E essa finalidade e propósito é encontrada na sua revelação. E a sua revelação é a Bíblia. Você precisa da famosa vitamina BO. Falamos por 8 episódios aí sobre oração. E hoje nós estamos falando sobre a outra parte da vitamina. Conhece a vitamina BO? Bíblia e oração. Eu sou daquele tempo que se cantava assim... leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Essa era a mensagem que foi passada quando a gente era pequeno, por isso que ensina a criança no caminho que deve andar. Nessa canção muito simples, mas que entra como semente no coração das crianças, é uma verdade eterna. Você só se relaciona com o Deus da palavra se você conhecer a palavra de Deus. Se você tiver disposição para obedecê-lo e amá-lo, conhecendo ao Deus da palavra,
através de Jesus Cristo revelado na própria Bíblia. Ou seja, não são os nossos achismos, humanamente parametrizados, né? E por que não dizer defeituosamente infectados pelo pecado sobre quem é Deus, mas é o que a Bíblia fala sobre quem é Deus e sobre quem nós somos diante deles. Pecadores que mereciam a condenação, mas que pela graça foram encontrados através da fé que Ele mesmo nos dá. E salvos por essa graça e por essa fé, e na misericórdia de Cristo Jesus através da cruz, somos resgatados para entender que agora, adotados em Cristo, somos filhos de Deus. E agora você precisa se conectar com essa palavra, com a Bíblia. Como você vai se relacionar com Deus? Se Ele não puder contradizer, inclusive, os seus desejos pecaminosos. Porque a Bíblia nos diz que quando Ele nos exorta, é porque Deus corrige a quem ama. Por isso a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus. É tudo sobre Jesus. E nessa revelação bendita, o relacionamento tem que ser cauteloso, minucioso, diário, vivido, de forma a se alimentar todos os dias. A Bíblia não pode ser, meu querido irmão e irmã, um amuleto da sorte, onde você deixa aberto no Salmo 91 lá, dentro da sua casa, achando que ela vai guardar o seu lar. A Bíblia não pode ser tratada também como um instrumento, como se fosse um horóscopo, onde você de vez em quando vai consultá-la, justamente abrindo a Bíblia e dizendo assim, Deus, fala comigo. Não é assim. E ao mesmo tempo, a Bíblia não pode ser uma coleção onde fica guardado lá no seu armário. Charles Spurgeon já disse, na sua época, quando ele era um jovem pastor na Inglaterra, onde ele disse, exortando a comunidade, a Bíblia de vocês está tão empoeirada nas estantes, que com os dedos dá para escrever condenação. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre da falta de entendimento e conhecimento da palavra, porque o profeta Oséias vai nos dizer no capítulo 6, o meu povo sofre justamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Cristo Jesus, esse que é o Natal, é a palavra definitiva, é a palavra final. E ele nos deixou o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E esse é o único livro do mundo que você pode ler na companhia do autor e tirar todas as dúvidas na companhia do autor, porque é o Espírito Santo que nos traz a interpretação correta da sua palavra. Por isso, nessa manhã, eu quero encerrar justamente orando com você. Chegamos àquele momento maravilhoso, aquele momento gostoso, onde nós vamos aqui olhar o link que a Luísa nos manda e, ao mesmo tempo, orar pelo seu pedido de oração, tá certo? Eu vou aqui tentar acompanhar no chat, de modo que, em último lugar, eu deixo essa palavra para você. Pense nisso, pense no Natal, na revelação de Cristo, a expressão exata do seu ser. Foi porque Ele se deixou imprimir na cruz do Calvário, ou seja, a expressão exata do seu amor. Foram as marcas e as cicatrizes em suas mãos, a coroa de espinho, que na verdade coroa a revelação desse amor, o sangue derramado, as marcas de Cristo, que Ele inclusive leva no seu corpo glorificado e ressurreto, e apresenta a Tomé, é por causa desse caráter, expressão exata do amor de Deus por mim e por você, é que podemos celebrar o Natal e celebrar futuramente a Páscoa. O amor de Deus se revelou, se fez homem e habitou entre nós. Por isso, guarde a palavra de Deus, para que você possa adorá-lo e guarde a palavra no melhor lugar, no seu coração, diz o Salmo 119, versículo 11. Por isso, nessa manhã, vamos orar? Você que já colocou o seu pedido de oração aqui, eu vou tentar acompanhar alguns. A turma dando bom dia aqui, a Francilene lá do Ceará, Deus abençoe sua vida, bênção de Deus. O pedido sobre emprego, sustento da casa, diz a Francilene, e nós esperamos essa promessa. O que mais aqui? Mais um bom dia aqui da Delva, sempre está conosco, Deus abençoe. E muitas pessoas chegando, colocando aqui ó, a Geralda lá de Mineiros, Goiás, Deus abençoe a sua vida. E aí tem várias coisas aqui acontecendo, bênção de Deus, o pessoal mandando seus cumprimentos. Pedir oração pela família da Ednilce,
para que Deus possa agir ali. Helenice de Borba, né, faz esse pedido, vamos orar. Peço oração pela minha saúde, diz a Delva, né? Pela viagem no final de semana para Minas Gerais. Boa viagem, Deus abençoe, Delva. Nos vemos no ano que vem, hein? Graça e paz. Campina Grande ali, o Estevão, né? Falando conosco nessa manhã. A Cineide pede oração pela sua vida espiritual e emocional. Também pela libertação do Carlos. Creio que seja aí salvação e libertação do Carlos. Pelos filhos, diz a Helenice, para ter força aí na fé, em meio às lutas, vida espiritual. Muitas pessoas colocando os pedidos aqui, conversão da minha família, diz a Rubiene, oração pela vida da Carla. Agora tem um outro link, eu vou tentar entrar nele também, porque as pessoas também têm colocado os seus pedidos lá. Encontrei aqui, ó. Oração pelo meu esposo, diz a Eva. A Simone mandou um bom dia. Peço oração para mim e pelos meus filhos, netos, nora, genra, sobrinho, família toda, né? A Marlene nos diz aqui. Ao mesmo tempo, a Jane fala que é muito bom ouvir essa devocional. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. A Cláudia vai dizer, peço oração pela minha família. Ao mesmo tempo, a Glória está falando conosco lá de Londrina, no Paraná. A Karina manda os cumprimentos também aqui aos servos de Jesus, lá de Recife, coisa boa, terra boa. Peço oração pelos jovens que estão sendo salvos do inimigo. Amém, que seja assim mesmo. Ao mesmo tempo, peço oração pela vida da minha família, filha Fernanda e tudo mais. Deus vai abençoar, Marlene, estaremos orando por isso, viu? A Karina fala aqui, ó, peço oração pela conversão minha e de minhas filhas, para que possamos honrar e glorificar a Deus. Amém, querida, que Deus abençoe sua vida aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu vou mais um pouquinho aqui para o final, o Ricardo Reis sempre com a gente aqui, o Arthur falou assim, ó, aqui já é boa tarde, eu não vi só da onde o irmão está falando, mas bênçãos de Deus. Peço oração por Fátima, que está com câncer, diz a Rosa. Vamos orar por esse milagre, viu, o Rosa? Que Deus abençoe, estaremos em oração. Ao mesmo tempo, Feira de Santana fala ali a Norá, né, Baltazar, que Deus abençoe a sua vida. Oração pelo sobrinho Bruno, diz a Tânia, libertação da sua casa, amém. E a Jane aqui, por fim, fala orações pelo seu Luiz, que está com câncer, mais uma pessoa com câncer, né? Que o Senhor nos ajude. Gente, a hora estourou um pouquinho. Nós sabemos que Deus é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele conhece os nossos corações e Ele conhece todos os pedidos aqui que foram colocados. Se porventura eu falhei aí na leitura de algum, mas Deus conhece o coração de cada um de vocês que nos assiste nessa manhã. Vamos orar? Entregar a nossa vida ao Senhor, aquele que é o Cristo, a palavra final, definitiva e suprema, a expressão exata do ser de Deus, para que nesse Natal, nesse final de ano e nos projetos para 2022, seja Ele sempre glorificado na vida de cada um de nós. Feche seus olhos comigo e ore agora nessa hora. Bendito Deus, nós te amamos. Todo o nosso ser pertence a Ti. Tudo aquilo que somos e temos é totalmente Teu. Por isso nós entregamos agora cada pedido que foi colocado aqui. O Vida Devocional dessa manhã, as pessoas que ouviram a Tua palavra, que gere fruto de justiça e vida no coração de cada um dos meus irmãos. E agora, em nome de Jesus, entregamos mais uma vez as famílias aqui representadas, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja cura de todas as doenças que foram mencionadas aqui, mas principalmente para que gere vida na nossa nação, através de pessoas que vão ser luzeiros nesse mundo, pessoas transformadas que vão dar o testemunho de Cristo Jesus, essa expressão exata no coração de cada um de nós. Assim nós oramos agradecidos, no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, até a próxima, até o ano que vem. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.
Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é